Perdão. Semana passada falamos sobre a idolatria, né? Isso aqui são os assuntos que a gente trata aqui nas nossas lives de segunda, quarta, sexta e sábado. Então são mensagens simplesmente espirituais, né? De uma iluminação tremenda, que ilumina a nossa mente. Então, eu fiquei pensando o seguinte: por que as pessoas ouvem a palavra, elas escutam a palavra, sabem que é a verdade e não seguem? E eu fiquei pensando hoje, agora à tarde, no assunto que eu iria conversar com vocês. Queria conversar com todo mundo hoje da rádio, né? Felizmente, você sabe que é uma guerra, né? Sempre tive essa minha guerra, ela é velha. Porque eu sou perseverante. Eu sou perseverante. Ninguém precisa mandar eu perseverar, que eu sou perseverante. Sozinho eu sou perseverante. Sozinho. Então, ninguém me desanima. E eu, pensando, falei, meu Deus, por que as pessoas sabem o que é a verdade, que a gente ensina a verdade, que a gente fala a verdade, e a pessoa não segue a verdade? Por que a pessoa não quer saber da verdade? Fica brigando com a verdade, fazendo a vontade da sua carne, fazendo a vontade dos seus pensamentos, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. E eu já sabia a resposta, né? Eu sabia, porque a resposta está no tema que a gente começou já, as minhas ovelhas. Então Jesus falou aqui, hoje eu vou ficar nas palavras de Jesus, só nas palavras de Jesus. Hoje eu não vou usar o irmão Paulo, não, porque muitos dizem que meu Deus é Paulo, né? Que eu falo só das cartas de Paulo. Eu falo do apóstolo Paulo porque foi o apóstolo que Jesus apareceu para ele depois de ter ressuscitado e transmitiu o pacto da graça de Deus. Deu a sã doutrina. Ninguém pode contestar que esse homem foi um homem que Deus escolheu, porque está nas Escrituras, na Bíblia, nesse container chamado Bíblia, ali tem 14 cartas que foi dele, foi de Paulo. Então, se Deus permitiu que a Bíblia fosse montada com 14 cartas de um homem, de um apóstolo, por que não colocou de Pedro, né? Por que Pedro não escreveu mais? Por que não colocou de outros? Por quê, né? Mas colocou a de Paulo, porque Paulo recebeu muito mais informações do que os outros. Então é por isso que eu fico nas cartas de Paulo, ensino os ensinamentos de Paulo, que é o ensinamento da graça. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas que ele não recebeu de homem algum e não aprendeu de ninguém mediante a revelação de Jesus Cristo. Então foi o próprio Jesus quem falou com ele. Então hoje eu vou ficar aqui só nas palavras de Jesus escritas por João. João capítulo 10. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas, alguns versículos. Queria que você não se desligasse, sabe? Eu vou tirar aqui até os comentários. Tirar os comentários daqui. Eu queria que você não se desligasse. O tema de hoje é as minhas ovelhas. As minhas, não minhas. Porque algumas pessoas pensam que eu que sou o pastor das ovelhas. Não, vocês são minhas ovelhas aqui. 90% que está aqui congrega lá, ou 100%, não sei. Mas eu não sou o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pastor de vocês e é o meu pastor. Então ele é o pastor das ovelhas. Ele é que é o pastor das ovelhas. As ovelhas pertencem ao pastor das ovelhas. As ovelhas não pertencem ao pastor homem, humano. As ovelhas pertencem ao pastor Jesus Cristo. Ele é o pastor.
Então diz aqui, que eu acabei de ler aqui em Isaías, queria que você abrisse em Isaías 53. Isaías 53 diz assim: quem creu na nossa pregação? 1. Quem foi revelado o braço do Senhor? Eu falei com ele de João, mas preciso primeiro ler isso aqui, Isaías, para você poder entender João. Então diz: quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está muito frio isso aqui. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas... certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho. Então nós vivíamos assim, ovelhas desgarradas. Não foi eu quem busquei vocês, foi ele que buscou vocês. Não foi eu quem morri por vocês, foi ele que morreu por vocês. Então não foi eu que paguei o preço pelas ovelhas, foi ele que pagou o preço, foi ele que foi oprimido, foi ele que sofreu dores. Então, quando a gente rejeita uma instrução da palavra, quando o pastor carne, humano, fala e a gente rejeita, nós já lemos isso ontem, em Tessalonicenses. Quem rejeita essas coisas, não rejeita os homens, rejeita a Deus. Então, que nos dá o seu Espírito. Está lá em Tessalonicenses. Paulo escreveu aos Tessalonicenses que tem muita gente que rejeita as coisas de Deus. E eu fiquei pensando, né? Por que as pessoas não querem seguir a palavra? Por que é uma resistência? Por que, meu Deus? Por que tão simples aquilo que nós ministramos? Uma igreja séria, um ministério organizado, um ministério de luz. Tem problema. Qual é o lugar que não tem problema? Porque a pessoa, não vou mais lá não, porque lá a mulher do pastor é chato, o pastor de vez em quando é chato, o Marco é chato, exigente, e não sei o quê. Então, aí a pessoa fica arrumando desculpa para se afastar. Pastor, alguém está se afastando? Não estou falando que alguém está se afastando, eu estou falando por que muita gente a palavra não atua 100%. Por quê? Por que a palavra não tem uma força 100% nessa pessoa? Ela só atinge essa pessoa superficial, sabe? Só na emoção. A pior coisa que tem é você congregar num ministério por emoção. Eu estou muito emocionado. Sabe? Tem igreja que o pastor estuda psicologia, estuda técnicas de hipnose, hipnotizar as pessoas, sabe? Tocar a emoção. Eu não sou pregador de tocar a emoção. Eu não quero mexer na tua carne. Não quero mexer na sua carne. Tua carne não vai se converter. Nem adianta eu tentar converter a tua carne, nem a carne de ninguém, nem a minha se converte, nem a sua se converte. Então não adianta eu usar de psicologia para tentar manipular você com palavras. Se a palavra de Deus não causar uma mudança interna, você quer saber se você está mudando? Se a palavra de Deus está tendo força em você?
quando ela começa a te mudar internamente. Você sabe que a religião ensina lá fora? A religião ensina que a mudança começa do lado de fora. O que se faz? A mulher não bota mais bermuda, o homem não bota mais bermuda, não vai mais à praia, não corta mais o cabelo, sabe? Não passa batom, não pinta a unha. Então, essas besteiradas de escravizar as pessoas, de tentar domar as pessoas de fora para dentro. Ovelha não há uma transformação assim. Nunca ninguém vai ser transformado primeiro fora, depois dentro. A transformação é dentro. Por isso Jesus falou, vocês por fora parecem um sepulcro caiado. Você sabe que é um sepulcro? É uma tumba, é um cemitério cheio de caixões, que tem aquelas casinhas, né, bem bonitinhas, não sei para que aquilo tudo, né? Não sei para que aquilo. Vai para debaixo da terra, acabou. Ali virou pó, não tem mais nada ali. Tem osso, não tem mais nada, ou tem mais nada. Não tem mais nada. Então a pessoa vai lá, gasta um dinheirão, aí vem a pessoa passando fome da família daquela pessoa, e a pessoa faz lá acho que é lápide, de mármore chinês, de mármore paraibano, isso é peso na consciência, né? Então, não é nada, aquilo ali não é nada. Então, as pessoas pensam que a transformação começa aqui. E eu percebi que não é. Então, eu não sou pregador de emoção. Então, não vá para o culto para mim te emocionar você, fazer você chorar, para você ficar lembrando do teu passado, que você fez, trazer pecado, lembrança de falhas tuas, que eu nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer. Eu nunca vou tentar te converter, que eu não consigo converter. Quem é a função dessa transformação não é a minha, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem converte a pessoa. Diz a palavra de Deus, quando ele viesse, está lá em João, quando ele viesse a você, a mim, a nós, ele convenceria. Então não é a minha persuasão, sabe, a minha decisão, não é. Então, porque eu vejo pessoas desinteressadas, parece que a obra de Deus parece que é um fardo. Eu vou com sinceridade, eu sempre fui sincero com as pessoas, porque eu quero que a pessoa seja feliz, mesmo que ela vá tomar cachaça, mesmo que ela vá se prostituir, se arruinar. Se ela acha que isso é a vida dela, o que ela está fazendo dentro de uma igreja séria? Se ela acha que a vida dela é essa, que a felicidade dela, ela está... Muitos dizem assim, igreja, quando você vai para a igreja, você perde a vida. Você perde a vida. Na realidade é verdade, você perde a vida carnal e ganha uma vida com Deus. A gente perde uma vida carnal, que na realidade não é vida. A vida carnal, ela não é vida. Não é vida. A vida carnal, ela é morte. Paulo falou, quem caminha na carne, caminha para a morte. Então a pessoa pensa que ter vida é fazer o que a carne quer. Quer ceder sempre às escolhas da sua carne. Então a pessoa fala assim, eu não vou obedecer a ninguém. Eu já escutei gente falar, eu só obedeço a Deus. E só obedece a Deus se Deus descer lá do céu, sabe? Ei, Pedro Inácio, oi senhor, está aqui ele, senhor. Fala, senhor, eu não quero que você fique mais mentindo, Pedro Inácio. Sim, senhor, meu Deus. Não vai acontecer isso nunca. Nunca, nunca, nunca. Se você ouvir uma voz dessa, repreende, que não é de Deus não. Porque se você quer ouvir a voz de Deus, só ouvir a palavra dele.
Você está ouvindo a voz dele. Mas ele não dá essa oportunidade para a gente ouvir a voz dele só por ouvir. Não é... sabe, a informação não é... A palavra de Deus não é só uma informação. A palavra de Deus, você não pode ter ela na sua vida como uma informação. A palavra de Deus, ela tem que chegar à nossa vida para gerar uma transformação. Para muitos, a palavra de Deus é só uma informação. Oh, meu Deus, que maravilha, eu fui informado que o dízimo é da lei. Oh, meu Deus, essa que faz não dá mais nada. Aí dá menos do que dava quando dava o dízimo. Porque a palavra foi só uma informação. Você entende? Olha, para a liberdade que Cristo te libertou. Ai, viu, eu estou liberto, agora eu estou livre, não preciso mais cultuar Deus. Só quando eu quero, viu? Foi só uma informação. Quando as pessoas pensam assim e reagem assim, porque elas foram só informadas. A informação não é absolutamente nada se não houver a execução da informação. Você executar aquilo que você ouviu. Se você não praticar o que você ouve, você vai se enganar, você vai perder um tempão da sua vida e vai chegar num estágio da sua vida que você vai dizer: eu não tenho nenhum contentamento. Não vi nada de Deus, não vi a glória de Deus, não vi as manifestações de Deus, não vi o poder de Deus, não vi nada. Não vi nada. Não vi. E eu fiquei pensando, aí Deus me deu aqui a passagem de João, que nós vamos agora conversar nesses 17 minutos, em João capítulo 10. Jesus diz assim em João, eu gosto muito do capítulo 8 de João, do versículo 35 em diante, até o 47, e do capítulo... Eu gosto de toda a palavra, né? Mas tem coisas que nos mexe com a nossa vida, né? Nos dá uma sólida informação. Olha o que ele diz aqui. João 10, 1, ele diz: em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas... Vou ler de novo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que é entrar pela porta? A palavra. Todo pregador, todo pastor, apóstolo, profeta, evangelista, diácono, presbítero, sabe, que não usa a palavra para alcançar as ovelhas, João está falando que esse é ladrão. Quem falou isso foi Jesus, e é salteador. Então Jesus falou e João escreveu. Então quem não usa a palavra, a porta é a palavra. Você vai ouvir ele falar: eu sou a porta. Ele é a palavra. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Pastor das ovelhas. Jesus é o pastor das ovelhas. Então você não é pastoreada pelo Pedro. Você que congrega comigo, você não é pastoreada por mim. Você é pastoreada por Jesus. Ele não está aqui. Ele esteve aqui em carne e pastoreou pessoas. Agora ele não está. Agora quem está aqui é a sua palavra e os seus mensageiros. Graças a Deus que Deus achou graça em mim, confiou em mim, como Paulo falou. Deus me confiou o evangelho. E assim eu prego. Deus não me chamou para batizar, mas para pregar o evangelho. Então, Deus fez isso comigo. É por isso que está ali, 100 horas, quando sai uma rádio fora do ar, irmão, eu fico louco. Você pode acreditar que para mim é uma agonia
quando eu vejo alguma rádio nossa fora do ar. Se eu tivesse aí perto, eu já tinha ido lá, mas eu não estou perto. Mas vou fazer o quê? Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, diz que ele, para este o porteiro abre e ela ouve a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Então, o que eu entendo aqui é que Jesus tem ovelhas dele, que são dele, exclusiva dele. Não pertence a ninguém, pertence a ele. Pertence a Jesus. As ovelhas pertencem a Jesus. E diz que depois de fazer sair, versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Então ele está falando que as ovelhas pertencem a ele. Ele, Jesus, é o dono das ovelhas, não é o pastor. As ovelhas não é minha. As ovelhas que congregam no Ministério Restituição, vocês não são meus. Então, quando alguém desobedece uma ordem da palavra, não é a mim que estão desobedecendo, não é a mim que estão afrontando. Ninguém me incomoda, irmão. Ninguém me incomoda. Porque eu não sou dono das ovelhas. Eu estou aqui como mensageiro do papai. As ovelhas são dele. Então eu estou aqui falando as ovelhas que é dele. Ele fala, depois de fazer sair todas as ovelhas que pertencem. Então depois ele fala aqui, mais lá na frente, ele diz, quer ver? Pular um pouquinho aqui. Não, deixa aqui. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Eu gosto muito dessa frase aqui. Reconhecer uma voz. Reconhecer uma voz. Eu já ouvi essa voz. Onde que eu ouvi a voz do meu Senhor? Quando eu estive com Ele em espírito no paraíso. Eu ouvi a voz do Senhor quando eu estive com Ele no paraíso. Eu ouvia, a voz era familiarizada. E quando Adão pecou, o que aconteceu? Parece que apagou da mente humana, sabe, a captar a mensagem de Deus, parar para ouvir Deus, parar para ouvir as coisas espirituais. A mente humana, ela se apagou para o espiritual. Paulo falou que nós estávamos mortos. Então, esse apagar é uma morte espiritual. E ninguém sozinho poderia se dar vida. Eu me dei vida. Eu estava morto, eu decidi ter vida. Não, foi Jesus quem deu a vida. Viu lá em Isaías? Que ele pagou, ele fez, foi ele que foi para a cruz, ele se entregou, lá em Isaías 53. Então, por isso que era importante eu ter lido primeiro lá, para você poder entender por que ele diz que as ovelhas são dele. Por que ele diz que nós pertencemos a ele, como diz lá em Atos 20, 28, né? As ovelhas que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele pagou com sangue. Diz a história que ele verteu, ele derramou todo o seu sangue. Não sobrou nenhuma gota de sangue no corpo de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, para você ter uma ideia, ele ressuscitou sem sangue. Ele não tinha mais sangue. Não tinha, porque o sangue dele saiu todo. O corpo dele estava sem o sangue. E o sangue num corpo é a vida. A vida humana. Mas como Jesus ele é a própria vida, então não precisa de sangue para se locomover.
Ele não precisou do sangue. Não precisou. Então, quando ele diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, então você tem que entender e descansar que as ovelhas de Jesus pertencem a Jesus e ele mesmo vai tratá-la, vai tratar de cada uma delas. É ele mesmo que cuida, é ele mesmo que pastoreia. Como é que ele cuida e pastoreia? Quando ele tem na terra homens de Deus, temente a Deus, que abrem mão da vaidade de querer. Eu já escutei pastores dessas igrejas grandes, eles dizem que as ovelhas são deles. As minhas ovelhas. Vocês são minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. Quem morreu por vocês não fui eu. Vocês são livres. Até para ir para outro canto. Não sei para que vai, né? Mas até para ir para outro canto. Volto a dizer, não sei para que vai. Que do outro canto a maioria já foi, já sabe o que tem lá no outro canto. Já sabe o que tem lhe esperando. A maioria já sabe. Então, quando você pensa na frase de Jesus, as minhas ovelhas, porque aqui no versículo 11, ele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele ainda não tinha nem dado a vida, mas ele já estava falando que ele iria doar a sua vida por elas. Então, as ovelhas de Jesus estavam garantidas por Jesus. Pode deixar que eu garanto a sua vida espiritual, eu vou para os montes e vou orar por você. Mas é tudo palhaçada. Tudo querer glória. Esses caras querem glória, irmãs. Esse povo gosta esses líderes gostam de uma glória humana. É aquilo que eu acabei de falar semana passada. É uma idolatria em cima do pastor. O cara não ensina a Bíblia. Ele mesmo não obedece a Bíblia. Não tem uma vida correta diante de Deus nem dos homens. A maioria deles, porque o ministério que não paga o aluguel dos lugares onde eles alugam. Porque a pessoa que aluga um espaço, ela depende daquele dinheiro para às vezes até para comer. É verdade, irmão. Então, a maioria deles não pagam aluguéis. Rádios, quando eu fazia programa em outras rádios, que agora eu não faço mais, porque eu fui tão maltratado em rádio dos outros, que agora eu não quero nem saber deles, que eles querem que você vire para lá. Eu fui maltratado pra caramba. Eles falavam comigo, o dono das rádios, que eles não... Falavam assim, se todo pastor fosse igual ao senhor, pagasse em dia igual ao senhor, eu não teria problema nunca. Mas não são. Não são. Isso se chama não só ouvir a palavra. É aquilo que eu falei. A palavra tem que transformar dentro. Quando você me vê aqui, hoje, 38 anos para cá, você me vê outro homem. Mas eu tenho 60 anos. Então, 22 anos atrás, não era fácil, não. Não era fácil, não. Não era fácil, não. Entendeu? O que Deus fez? Transformou-me por dentro. Mudou a minha vida lá dentro. Então, por isso que eles diziam, o Senhor honra os seus compromissos. Né? Porque Jesus está contando com os homens de Deus. Porque Jesus tem as suas ovelhas. Diz aqui no versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Ele falou, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Então, isso, o que gera na mente de um pastor de Deus? Paz. Qual é a minha missão? Pregar. Qual é a missão dos homens de Deus, comprometidos com Deus? Pregar. Pregar a palavra. Ministrar a palavra. Ler a Bíblia. Pregar a palavra. Falar da palavra. Essa é a missão do homem de Deus, porque quando você prega, diz que a fé se manifesta por ouvir, diz Paulo aos Romanos, e ouvir, como vão ouvir que não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, está lá. Então eu estou cumprindo cabalmente aquilo para o qual eu fui salvo. Eu fui liberto para cumprir uma missão. Eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? Pregar e dizer que Jesus quer reunir as suas ovelhas. E Ele não quer reunir ovelhas de qualquer jeito. As ovelhas têm que se posicionar. Paulo falou, quem mentia não minta mais. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Quem não gostava de trabalhar e gostava de roubar, não roube mais. Trabalhe com as suas próprias mãos para acudir ao necessitado. Não trabalha só para você. Você trabalha para você e trabalha para acudir pessoas que vai precisar de você. Ah, pastor, não sou trouxa. Então você não é de Deus. Se você não pensa assim, você nunca vai crescer na tua vida financeira. Se você só pensa em trabalhar para você, você nunca vai crescer. Você vai sempre ter uma vida pingada. Gato pingado. Sabe o que é gato pingado? Gato pingado é aquele que nunca tem nada para dar para ninguém. E nem tem para ele e nem tem para ninguém. Entendeu? Porque o segredo da prosperidade está no doar. Jesus doou a sua vida e ganhou um monte. Entendeu? Ele doou uma vida e ganhou milhares. Entendeu? Como é que é? O doar gera recompensa? Doa-se uma e se resgata milhares. Ele se doou e resgatou milhares. Isso é inexplicável para a mente humana. Não se explica humanamente o que é isso. Vai aqui comigo em João, capítulo 10, versículo 26. Ele disse assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então ele falou, nem adianta. Eu posso dar ouro em pó, posso pagar a conta, posso carregar no carro para cima e para baixo, posso dar honraria à pessoa, honrar a pessoa, dar roupa, dar dinheiro, pagar conta, dar ouro, dar prata, dar tudo. Se não é ovelha, sabe o que vai fazer? Vou usar até um ditado popular. Vai cuspir no prato que comeu. Só cospe no prato que come que não é ovelha, irmão. Quem tem um sentimento de ingratidão, todo cabrito é ingrato. Ovelha não. Ovelha nunca... Irmãos, eu não consigo esquecer o bem que alguém um dia me fez. Essa pessoa pode até ter se voltado contra mim e me fazer mal, mas se um dia ele me fez um bem, eu nunca vou esquecer. Nunca. Nunca, 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 nunca na minha... E Deus sabe que eu falo isto como verdade pura. Eu não esqueço do bem que as pessoas fazem para mim. Isso é uma atitude de ovelha. Ovelha age assim. Ovelha, ela não esquece da bondade do outro. Pô, eu passo, irmão. Que algumas pessoas sabem o que eu passo. Ou poucas pessoas. Pouquinhas pessoas sabem o que eu passo. Pouquinhas. Bem pouquinha mesmo, porque eu não fico me lastimando. Estou aqui para me lastimar. Estou aqui para pregar o evangelho. Quem me trai, não me trai a mim, trai a palavra. Primeiro, não me traiu, porque eu não sou casado com ninguém de vocês aí. Minha mulher está aqui embaixo, aqui na sala aqui. E essa aqui, eu ponho minha mão no fogo.
Ela é boba de perder tudo isso? Tudo isso, ela é boba de perder? Não é. Então eu não me sinto traído. Eu não me sinto traído. Eu acho bom porque tudo se revela. As pessoas se revelam. Pode demorar o tempo que for. Você que está aí, agora eu vou falar diretamente para vocês. Estou falando só com vocês. Tomara que todos vocês sejam ovelhas. Todos vocês. 100% de que está aí sejam ovelhas. Tomara. Como que vai saber? O tempo. O tempo demonstra tudo. O tempo vai demonstrar, porque ele falou, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, 27, ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas ouvir a voz, já expliquei isso 1.300.000 vezes. Não é só ouvir a voz. Não é só ouvir a palavra. É obedecer a palavra. Se você quer ter resposta de Deus, só tem um caminho para os filhos de Deus. É obedecer a palavra. Irmão, não deixa quem não quer obedecer. Deixa para lá. Não brigue, não discute, não faça nada. Deixe. Ele falou, ó, você não crê. Já sei. Vocês não são. Porque as minhas, vocês não creem, essa é a manifestação de quem não é. Eu não creio em você. Eu não acredito nessa palavra. Eu ouço, até ouço, mas eu não acredito. Entendeu? Então, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui. Se há alguém doente lá do outro lado, seja curado em nome de Jesus. Que a doença saia do teu corpo. Que a enfermidade deixe o teu corpo. Que toda dor desapareça do teu corpo. Teu corpo não é lugar de doença. Em nome de Jesus. Amém? Seja curado, próspero, abençoado pelo Senhor. Você quer que Deus cumpra promessas? Quer que Deus cumpra as promessas na sua vida? Cumpra os princípios dele. Tem gente que quer exigir cumprimento das promessas, mas não quer cumprir os princípios. Deus trabalha com princípios. Não adianta tentar enganar Deus. Fingir que faz. Pode enganar o João, Maria, Antônio, mas a Deus ninguém engana. Fique firme. Muitos ventos vão soprar. Fruto podre vai cair. Vai cair. O podre cai primeiro. Quando qualquer sacudida, ele cai. Entende? Fique firme em nome do Senhor. Próximo encontro é amanhã no Ministério Restituição, às 7h30 da noite, na rua Roberta Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova SEDAI. Esta rua fica beirando a linha do trem entre a estação de Olinda e de Anchieta. Tá bom? Terças e quintas, 7h30 e domingo, 9 da manhã e 18h30. Tá bom, queridos? Meu telefone para contato é o 98602 2369. 98602 2369. Fiquem todos na paz de Cristo. Eu não lhe quero mal, eu lhe quero bem. Por isso que sempre você vai ouvir de mim a verdade. Eu não vou dizer, você vive assim, tu é ovelha. Não. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem. Elas me seguem. Então o tema de hoje foi a primeira parte. As minhas ovelhas. Responsabilidade com as ovelhas não é minha, é de Cristo. O que eu faço aqui é usar a palavra dele para conduzir as ovelhas dele. Eu uso a palavra para conduzir vocês. Não é a minha palavra que eu uso a palavra dele para conduzir as ovelhas de Cristo. Eu não sou pastor de usar, Deus falou para me dar shampoo ungido para passar na tua cabeça, para tirar os pensamentos.
Isso não é a palavra de Cristo, é mentira. Isso aí é gente endemoniada com Bíblia na mão, vagabundo preguiçoso que não quer trabalhar, quer viver às custas da igreja, que explora no dízimo, explora nas ofertas, nas campanhas, nos carnês, nos votos, no diabo a quatro aí que eles fazem. Exploram os incautos, os que tapam os ouvidos para a palavra. Uma vez libertado do império das trevas e colocado no reino, está seguro. Fique quieto, fique em paz, fique firme e descanse em Deus. Tá bom, queridos? Até amanhã, aqueles que vão congregar amanhã, até amanhã, na paz de Cristo, em nome de Jesus. Fique na paz, graça e paz, tchau, tchau, tchau.